Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 22 de julho de 2025, finalzinho de uma manhã de terça-feira, portanto, dia de Santa Rita de Cássia, portanto. Quando eu digo dia de Santa Rita, porque a paróquia de Santa Rita de Cássia, aquela que é considerada a santa das causas difíceis e impossíveis, e advogada também das causas difíceis e impossíveis, a saber, Santa Rita de Cássia. A paróquia geralmente comemora todo dia 22 seu aniversário, e hoje, dia 22, não obstante ser de julho, né? Mas se comemora também o dia de Santa Rita. E hoje estou voltando aqui, desde já dando as boas-vindas para os senhores e senhoras, especial para os novos inscritos. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindo ao canal da cidadania, canal 3D ou 3 dimensões. Para quem não conhece o propósito do canal, para além de se vir para este que estávamos a falar, que é um advogado constitucionalista e justo filósofo cristão, atuante nas mais diversas e complexas áreas do direito público e privado há mais de 15 anos, no âmbito tanto do direito público como privado, mas no bojo do canal você terá como propósito compartilhar com este que estávamos a falar experiências e conhecimentos jurídicos, filosóficos, geopolíticos e da vida de mais de 50 anos. Esse é um dos propósitos. Para além desse, o propósito do canal é diariamente compartilhar temáticas da ramificação do direito constitucional, onde eu sou especialista, uma das áreas em que sou especialista, notadamente daquelas questões que vêm sendo deliberada e pacificada pela excelsa Corte do Supremo Tribunal Federal, para quem, à época, o baiano Rui Barbosa não olvidara dizer ter a faculdade de errar por último. A sorte é que no presente canal, em que pese, você pode contar com a quarta instância que eu batizei como Tribunal de Cristo, pois nele eu creio e nele você deve confiar. Mas para você que está chegando agora, desde já informo, contudo, que existem diversos vídeos, dezenas e dezenas de vídeos já publicados aí, um total de mais de 1000 vídeos, incluindo vídeos mais de 1 hora e 15, os grandes, né, os densos, e mix de 15 segundos, que faço exatamente para fracionar esses vídeos de 15 minutos, para fazer com que você conheça, né, tenha acesso ao presente canal. Mas ainda à medida em que você clicar naquela seta que tem com a mãozinha amarela, você cairá de paraquedas, ou seja, será automaticamente direcionado para o vídeo principal, onde você terá aí a oportunidade de assistir o conteúdo inteiro. Mas no presente canal, em que pese, você terá vídeos não somente versando sobre direito constitucional, notadamente nas decisões que vêm sendo deliberadas pela excelsa Corte do Supremo Tribunal Federal, bem como a DI 5941, onde o Supremo Tribunal Federal fora pedagógico no sentido de autorizar as medidas atípicas do artigo 139, inciso 6 do novo CPC de Fux, no sentido de permitir suspensão de CNH, passaporte e até mesmo eventual direito de participar do concurso público de devedor na Justiça. Outro sim, existe também já publicado aí o recurso extraordinário 635659, para quem também o Supremo Tribunal Federal fora pedagógico no sentido de autorizar o uso e porte de maconha até o limite de 40 gramas. E as pessoas que de alguma forma estão aí respondendo por algum processo de tráfico de drogas de forma injusta, recomendo que contrate um competente advogado criminalista ou constitucionalista como este que está a vos falar, sem prejuízo nenhum outro. E se não puder contratar um advogado particular, recomendo também que recorra às defensorias públicas do Estado, do Distrito Federal e da União, se tratar de crime de tráfico de droga internacional, pois elas são pagas exatamente para defender as pessoas menos abastadas, ou seja, que não têm condições de pagar um advogado particular. Ademais, você também encontrará aí já vídeo que eu falo do ENAM,
um exame de proficiência criado pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de filtrar, e por que não dizer selecionar, candidatos com perfil de atuar na magistratura. E, para além disso, existe também vídeos que eu falo sobre direito imobiliário, ou seja, direitos e cautela para quem compra e vende imóveis. Isso aí se estende para a construtora, se estende para corretores de imóveis, se estende para quem tem financiamento ativo junto à Caixa Econômica e o Banco Brasil e demais bancos, entendeu? E agora o Supremo Federal também já deliberaram acerca, né, da busca e apreensão, que agora, tanto para imóvel como para veículo, não precisa mais acionar a justiça, basta um procedimento com um competente advogado no cartório. Para além disso, você também encontrará vídeos aí publicados que eu falo sobre Advogados Sem Fronteira, como ser um advogado sem fronteira à luz da iminente crise de legalidade e legitimidade da justiça. Existem vídeos também postados aí que eu venho falando sobre como usar as palavras e argumento na vida e na advocacia para ter sucesso pessoal e profissional. Existe também vídeo postado aí que eu fiz a cobertura da morte do saudoso Papa Francisco e o conclave, né, do seu sucessor, a saber, Leão XIV. Existem diversos vídeos também aí que eu venho fazendo sobre a cobertura da guerra de Israel e Hamas, se estendendo para o Líbano do Hezbollah, que significa o Partido de Deus, para a Síria do ex-ditador Bashar al-Assad, e agora, por outro, também chegar ao Irã, o antigo império da Pérsia, e por que não dizer o antigo império do medo, ou dos medos, que foi o primeiro império, né, onde é hoje representado pelo Estado soberano teocrático do Irã. Mas no canal você também, né, existe aí vídeo que eu digo como sintonizar na frequência quântica de Deus à luz da escala de Hawking. Fiz ontem um vídeo falando, né, deliberando os contornos e alcances, né, das medidas cautelares deferida notadamente sexta-feira, dia 18, agora, passado, pelo eminente ministro relator do STF, a saber, Alexandre de Moraes, contra o ex-presidente da República, a saber, Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro, para quem muitos o chamam de mito. E agora ele está sobre o crivo dessas medidas cautelares, dentre elas a colocação de tornozeleira eletrônica, ou seja, ele está sendo monitorado literalmente 24 horas. Não pode, a proibição para não se aproximar de embaixadas e consulados numa distância de 100 metros, tampouco de diplomatas e embaixadores no Brasil. E irei fazer um vídeo, talvez amanhã, dizer por que, né, Alexandre de Moraes concedeu ou deferira esta medida, né, de afastamento, proibindo Jair Messias Bolsonaro a se aproximar de embaixadas diplomáticas e embaixadores. Se inscreva no canal que você irá saber. Eu irei dizer tudo que você precisa saber, a razão pela qual Alexandre de Moraes tomou essa medida e porque ele, para além dessas medidas, também proibiu que o ex-presidente acessasse rede social. Restrição também para não sair de casa a partir de 7 da noite às 6 da manhã, dentre diversas outras medidas cautelares, como não utilizar redes sociais. Existe vídeo aí que eu faço uma cobertura, né, do julgamento de bolsa, do ataque do dia 8 de janeiro de Jair Messias Bolsonaro, à luz do julgamento de Sócrates de Deus, dentre diversos outros vídeos, bem como essas políticas heterodoxas, por que não dizer austeras políticas de Trump desde 20 de janeiro, taxando o mundo, ameaçando os seus vizinhos, México, Canadá, ameaçando tomar o canal do Panamá, expulsar os palestinos da faixa de Gaza. E agora, né, semana passada, essas ameaças nem um pouco ortodoxas, sem nenhuma justa causa, tão pouco legitimidade que merece destaque, chegaram ao Brasil a ponto de Trump, instigado pelo filho de
Jair Messias Bolsonaro, a saber, Eduardo Bolsonaro, que se encontra residente naquele país, no sentido de ameaçar o Brasil a taxar em 50% as exportações. E fiz um vídeo, né, que será postado aí daqui para sábado, que eu falo os contornos e alcance dessa medida, né, bem como dessa decisão de Alexandre de Moraes, se é constitucional, se é legítimo, e o que você precisa entender. Dito isto, para que para a gente vídeo aula em tese não fique maior do que eu pretendo, só que já vai com mais de 10 minutos, passo a comunicar o título, objeto do nosso singelo estudo de hoje. Mas antes, agradecendo aos novos inscritos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindo ao presente canal da Cidadania, canal 3D ou 3 dimensões. Dito isto, passo a comunicar o título, objeto de hoje, do nosso estudo de hoje, abre aspas, saúde física, mental e espiritual também é direito da cidadania, direito constitucional da cidadania, à luz dos direitos constitucional da saúde. Fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer, um dos maiores poetas britânicos de todos os tempos, qual seja William Shakespeare, para que a época não ouvidarem dizer existia entre o céu e a terra ângulos mais cor do que a nossa vã filosofia imagina. E aí você que está aí do outro lado, desde já também, né, lembro, gostaria que você se identificasse, né, porque os vídeos, né, na sua grande maioria, mais de 90% é ouvido, os vídeos que eu venho postando, os seguidores são do Brasil. E aí, como eu não tenho acesso em tese ainda aqui no algoritmo saber a região, se você pudesse identificar, dizer a região, inclusive de vocês, mais quase 600 que já estão inscritos, para eu poder interagir a partir de então com vocês. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao presente canal da Cidadania, canal 3D ou 3 dimensões. E aí vocês devem estar me perguntando, doutor Cláudio, qual a razão pela qual o senhor hoje resolveu deliberar acerca de dada temática? Eu explico. E como sempre, a resposta de fácil alcance. Exatamente a razão da súbita morte da cantora, da erudita cantora Preta Gil, filha de Gilberto Gil, do erudito, né, cantor Gilberto Gil, falecera notadamente no domingo, né, domingo, agora dia 19, dia 20, e aí a família está providenciando traslados. Morreram exatamente na ocasião em que a mesma estava voltando para o Brasil, se dirigindo para o aeroporto lá dos Estados Unidos, onde ela fora fazer submeter a um tratamento, né? Um tratamento que estava ainda em teste, por lógico que não deu certo, e ela estava se preparando, estava incluída dentro da ambulância voltando, né, em direção ao aeroporto, e teve uma crise e foi a óbito. Exatamente em razão de um câncer do colo retal, ou muitos também chamam de câncer do intestino, mas é mais conhecido como câncer do colo retal. É esse câncer que vem acometendo muitas pessoas, inclusive famosas. O mundo está observando aí de camarote as pessoas, né? Houve um grande apresentador aí, que trabalhava com o Geraldo Luiz, que também foi acometido com esse câncer. Preta Gil agora, tem diversas pessoas conhecidas também que já foram acometidas, inclusive em que pese, uma das maiores razões e motivações, para além, né, desse caso agora famoso da cantora Preta Gil, filha de Gilberto Gil, é também um caso em que me lembrei do irmão, que na época era muito novo, acho que não tinha 25 anos, foi acometido com um câncer de estômago muito grave. E aquilo me chamaram muita atenção. E agora, fazendo um paralelo com esse caso de Preta Gil e diversas outras pessoas que conheço, e não vou citar nome por uma questão de preservar a intimidade dessas pessoas. Preta Gil, porque já é pública aí, então não tem nenhum problema. Mas o fato é que hoje a Organização Mundial de Saúde, o SUS, né, no Brasil, as autoridades sanitárias, as autoridades na área de saúde, estão andando muito preocupadas com o número de câncer de colo de útero, colo retal, que é isso, né, que se dá dentro do aparelho digestivo. E
dentre diversos outros, né, patologias, mas o fato é que o que mais me motivara, para além desse caso, que meu irmão tinha nem 30 anos e foi acometido com um câncer de estômago muito grave, graças a Deus ele conseguiu escapar por dois fatores. Primeiro, Deus. Três fatores. Primeiro, Deus quis. Segundo, fator, um médico que comprou a briga e eu, à época, não ouvidei em dar assistência, eu e minha companheira. E ele também, eu atribuo também a idade dele, né, que era jovem, e é diferente a pessoa que é submetida a uma cirurgia tão invasiva dessa, né? A diferença entre uma pessoa ser jovem, 20 e poucos anos, e uma pessoa que já está acima de 50, pois as defesas, né, as imunidades são diferentes. Mas hoje, né, o mundo está assistindo aí de camarote diversas pessoas, inclusive famosas, a doença não escolhe castas, classe social, econômica, cultural. Qualquer pessoa está submetida, suscetível a adoecer a qualquer momento. E não à toa, céu e terra passarão, somente Deus fica. E quando a gente se apega a essa ideia de finitude, que só Deus é eterno e nós podemos soprar a qualquer momento, a gente precisa desacelerar, rever diariamente os nossos conceitos, se esvaziar, como nos ensina a parábola do joio e do trigo, onde Jesus fora pedagógico no sentido de dizer que nada serve um grão de trigo jogado no chão se ele não se permitir sepultar. E por sepultar se entendam, diariamente nos esvaziarmos para nos conectarmos com o Todo-Poderoso. Nos esvaziarmos a fim de evitar o mal maior, de duelarmos com nossos irmãos, pois tem um ditado que diz que dois não briga quando um não quer. E é exatamente isso. E essas doenças, né, muitos especialistas no mundo inteiro, a Organização Mundial de Saúde, não obstante existir múltiplos fatores, né, que vem acometendo a população de hoje de 8 bilhões, né, essa população aí, nos mais longínquos estados soberanos, né, dificilmente terá um, salvo, não sei se, vou até fazer uma pesquisa na Noruega, nos países da Suíça, né, os países nórdicos, né, que têm uma vida considerada os maiores países que têm o maior índice de felicidade, né. Mas Freud, na época, o pai da psicanálise, foi pedagógico no sentido de dizer que uma das maiores doenças e patologias na área da psicanálise, na área psíquica, das doenças psicossomáticas, que iria matar a humanidade do século XX e século XXI, era a ansiedade. Pois a ansiedade ela é arquê, ou seja, causa-mãe por desencadear diversas patologias de ordem física. Às vezes, muitas pessoas sentem uma dor no corpo e pensam que é a dor no corpo, mas na verdade é a dor na alma. E a alma, subentenda, sob o aspecto teológico, significa mente. E às vezes a pessoa está com um problema no psique, está com um problema no psique e acha que é o corpo. E às vezes não está com a dor nem no corpo, não está com a doença nem no corpo e nem na mente, né? Que é esse nome de alma teologicamente. E sim no espírito. E não à toa devemos cuidar não somente da nossa saúde física, mental e espiritual. E foi exatamente esta uma das razões que me motivaram a falar acerca de dada temática sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria, pois o presente canal foi batizado da cidadania não à toa. E direito da saúde é direito da cidadania. O direito à saúde está previsto no artigo 196 da nossa Constituição Federal de 1988. O fato é que há 7 anos, e isso aí também foi outra motivação que me fizeram deliberar acerca da temática, fiz eu tenho há muito tempo que sou acometido com gastrite, esofagite, tudo da GIT, tudo dessa família da GIT, gastrite, esofagite, até você chegar à hemorroida, que é outra também odiosa. E irei fazer um vídeo, né? Esse será o primeiro de uma série de vídeos que irei falar, né, sobre a perspectiva do direito à saúde, do direito constitucional à saúde, que é um dos colorários do direito à cidadania, pois a cidadania existe 3 pilares que sustentam
o direito da cidadania, os direitos civis, os direitos políticos e o direito à saúde. E por que não dizer o direito social, onde está aí o direito à saúde. Quando a gente fala de direito à saúde, ele está dentro do rol dos direitos sociais. Mas um dos grandes pilares, dos 3 maiores pilares do direito à cidadania é o direito civil, o direito político e direito social. E é exatamente dentro desse rol dos direitos sociais que está consignado na nossa Carta da República, notadamente no artigo 196, artigo 5º e diversos, a previsão do direito à saúde. O fato é que há 7 anos já fiz umas 3 ou 4 endoscopias, e a primeira, o médico ficou muito preocupado, fiz um tratamento de 6 meses, lá para cá fiz mais 2 ou 3, mas é muito chato e gera um desconforto muito grande essa patologia da esofagite, esofagite com gastrite. E dentre elas, né, se estendendo aí, né, por esse aparelho digestivo, a gente tem aí hemorroidas, pólipos no colo retal. E nessa que eu fiz há 7 anos, eu fiz também uma colonoscopia, que é por baixo. Como hoje o especialista recomenda que a partir de, se você não tiver algum caso na família, você deve fazer no mínimo com 50 anos. Mas hoje, com esse caso aí de Preta Gil e levando em consideração o caso de meu irmão com menos de 30, eu fiz aos 48, 7 anos aí. E há 7 anos, quando eu fiz a primeira, foi detectado 2 pólipozinhos, não obstante ser irrisório e também não ter dado nada na biópsia, mas se não tivesse feito, né, e removido aqueles 2 pólipos há 7 anos, só Deus sabe como é que eu estaria hoje. E é exatamente essa uma das razões pelas quais, né, e com esse número de câncer, né, de colo retal, catalisado agora, né, por isso aí da erudita cantora Preta Gil, que a levou a óbito também, é que também já estou agendando aí um novo exame, irei agendar nos próximos dias um novo exame colonoscópico, ou seja, para fazer, não obstante a indicação ser 10 anos depois, mas diante desse contexto, né, é melhor prevenir. Tem um querido amigo médico, que não irei também citar o nome dele, porque é preservar o nome, mas ele disse que quem não tem, certa feita ele disse, quem não tem tempo de se cuidar, uma hora vai ter tempo de se internar, se houver tempo. E é exatamente essa a razão pela qual devemos, né, ter uma cultura de preventiva. É melhor prevenir do que remediar, e por que não dizer, é melhor prevenir do que ter que se internar, e se der tempo ainda. Mas, diante desse contexto, né, notadamente catalisado pela a súbita morte da cantora Preta Gil, com esse câncer, né, esse câncer do colo retal, é que hoje, na qualidade de advogado constitucionalista, e sem perder de vista, contudo, no ponto, a dificuldade, as extremas, inúmeras e múltiplas dificuldades em que as pessoas menos abastadas têm, né? Pessoas que não têm um plano de saúde, tão pouco dinheiro para pagar um exame, um médico particular, sofre diariamente na fila dos SUS. E aí é que também fui motivado, né, sob uma perspectiva pedagógica, sob uma perspectiva constitucional, para aqui dizer o básico do que você precisa saber, se você se encaixa nesse rol aí de pessoas que não têm condições de contratar um médico particular, uma clínica particular, um exame particular, pois esses exames, né, começando dos mais simples, como a endoscopia, que vai pela boca até o estômago, a colonoscopia, que é uma que entra pelo colo retal, pelo ânus. Hoje, em média, no mínimo, a endoscopia deve estar 700, 800 reais, que sabe quase 1.000, e a colonoscopia
acho que mais de R$ 1.000, ou seja, um preço expressivo. E foram exatamente diante desse contexto, né, desse contexto econômico, né, em que a sociedade, a maioria ganha salário mínimo e outros nem ganham, outros Bolsa Família, e as pessoas passando por crise de desemprego, perda de renda, redução de renda, e aí na fila, né, da regulagem do SUS, pois a fila de regulagem do SUS, se a pessoa não tiver um conhecimento, uma instrução de um advogado, morre nas UPAs da vida. Já observei diversas pessoas, né? E diariamente a imprensa aí falada revela o número de pessoas que morrem nessas UPAs, exatamente por falta de uma assistência a tempo e modo. E quando a gente vai para a nossa Constituição, notadamente, né, no artigo 5º, que trata como um dos direitos, né, da cidadania, o direito dos pilares é o direito civil, o direito político, mas em especial, que é objeto do nosso título hoje, o direito social, onde se encaixa aí o direito à saúde. Quando a gente vai para o artigo 196 de nossa Constituição, Constituição Federal de 1988, aqui, nas 4 linhas, como gosta de dizer o eminente ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, aqui a gente vê nas 4 linhas, no artigo 196, o direito, a previsão constitucional do direito à saúde. Nos termos que segue, abre aspas, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco e doença e de outros agravos, né? E quando a gente vai aqui, por exemplo, ao acesso universal e igualitário, ou seja, as ações e serviços para a promoção e proteção e recuperação da saúde. Quando a gente vai para o artigo 197, nas 4 linhas, como gosta muito de dizer o ex-presidente da República, mas aqui é nas 4 linhas mesmo, na acepção jurídica do termo. Abre aspas, artigo 197, são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros, e também por pessoas físicas ou jurídicas de órgãos privados. O que esse dispositivo aqui está dizendo, e é um dos mais importantes de todos. Primeiro, dizendo que a saúde é direito de todos, é dever do Estado e direito de todos, deve ser compartilhado por todos os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e os municípios. E não à toa, quando você entra com a demanda de saúde, notadamente na área de medicamento de alta complexidade, o Supremo pacificou, tem jurisprudência pacífica no sentido de asseverar que você não, mesmo que você demande o município ou o Estado, a União deve configurar, pois a responsabilidade é solidária no âmbito da saúde, seja para assistência médica, seja para internação, seja para exames de alta complexidade, seja para medicamento de alto custo. Pois quanto maior a complexidade, maior o alto custo, maior a chance de você, por meio de um advogado, é claro que você pode conseguir tentar sozinho, né? Mas se demorar muito, a saúde e a doença não pode esperar para amanhã, né? Então você pode fazer jus dessa garantia constitucional, como todo cidadão que paga seus impostos para manter a máquina pública. E aqui o que merece destaque aqui nesse artigo 196 é a relevância, né? A relevância, são de relevância as ações e serviços à saúde, cabendo não somente ao poder público, ou seja, a União, Distrito Federal, Estado e Município, como também a iniciativa privada. E aqui, por exemplo, quando fala, por exemplo, em regulamentação, foi regulamentado
Foi criado, por exemplo, no terceiro setor, a Agência Reguladora de Saúde. E ela fiscaliza, né, os planos de saúde. E depois aqui, a saúde, em primeiro momento, né, de acordo com esse dispositivo 196, ela é pública. Qual é a saúde pública? Qualquer cidadão brasileiro, até estrangeiro, que esteja gozando, né, de seus direitos aqui, entendeu? Esteja residente do país, tem direito o direito da Carta da República, esse direito à saúde. Ou seja, a saúde pública é aquela, você basta ter um cartão do SUS e o endereço e você dá acesso a todo o serviço público prestado diretamente pela União, estados, Distrito Federal e os municípios. Ocorre que as demandas sociais são infinitas, notadamente como estamos a falar de saúde. E não à toa no âmbito do direito constitucional, notadamente no âmbito das procuradorias, onde eu atuo há muitos anos, existem os procuradores das fazendas públicas, os procuradores federais das autarquias como o INSS, como autarquias públicas da União, quando a União é demandada, que alegam o princípio da reserva do possível. Para quem não conhece, né, e não é da área do direito constitucional, esse sensível princípio da reserva do possível consiste exatamente em um princípio constitucional, em uma baliza constitucional, muito utilizada pelos colegas advogados públicos, notadamente procuradores federais, advogados da AGU. Tem um colega aí, paraibano, a saber, casado, deve utilizar muito nas defesas da AGU, nessas demandas aí de saúde, no sentido de dizer que se de um lado as demandas sociais são ilimitadas, do outro recursos públicos são limitados e depende de prestação de conta, e depende da lei de responsabilidade fiscal. Ocorre que que estávamos falando na qualidade de advogado constitucionalista, desde o primeiro dia que começou a sua advocacia no âmbito do direito da saúde, no âmbito do direito constitucional, que vem defendendo que esse princípio, o respectivo princípio da reserva do possível, é muito utilizado pelos colegas procuradores, se nenhum demérito nenhum eles, tenho todos na minha mais alta conta, em todos esses anos que atuo do outro lado da banca, contra a AGU, contra as autarquias federais, das mais diversas, nunca tive um problema. Sempre houve um tratamento recíproco, ou seja, de forma urbana. Sempre os tratei assim também como fui tratado por todos, até o presente momento, com a devida urbanidade, que é assim que todo advogado, seja advogado de autor, seja advogado de réu, deve se portar no bojo da jurisdição constitucional. Toda e qualquer atuação diversa dessa, ou seja, com desvio de finalidade, abuso de direito, ingerência no processo, consiste em litigância de má-fé e atentado à dignidade da justiça, o que não aconselho a nenhum colega advogado fazer. Pois o advogado, segundo o artigo 133 da Constituição Federal, é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável pelas suas palavras, no exercício da profissão e no limite da lei. Nenhum advogado, seja ele particular ou público, seja ele defensor público, pode, em hipótese alguma, abusar de direito, fazer ingerência em processo, tampouco desvio de finalidade, pois isso consiste em litigância de má-fé, abuso de direito, e quem comete abuso de direito comete também ato ilícito. Veio, portanto, a acessibilidade e a importância do artigo 197 que merece destaque. Aqui o artigo 197 criou, ou seja, a Agência Reguladora de Saúde. E ela, esse artigo também dispõe que a saúde pública, em razão de
o poder público não ter condições, né, de atender todas essas demandas que são ilimitadas, enquanto do outro lado os recursos são limitados e estão adstritos à lei de responsabilidade fiscal, essas demandas, em determinado momento, o poder público, seja ele da União, do Distrito Federal, dos municípios e dos estados, sentindo a necessidade de compartilhar, ou seja, de delegar poderes para a iniciativa privada, criando aquilo que a gente chama de saúde complementar, que consiste exatamente aquela saúde onde o SUS celebra contrato de convênio com hospitais, clínicas e médicos. E eles são pagos pela tabela do SUS. Para além disso, ao longo, né, ao longo da história, notadamente, né, do SUS, notadamente da área de saúde, também resta comprovado que esse segundo setor ainda não fora suficiente para atender as demandas. E aí o SUS delega mais poderes para a iniciativa privada, criando a saúde suplementar, que são os clássicos planos de saúde. Mas o fato é que, em todos esses segmentos, o financiamento é feito pelo SUS, pelos estados, Distrito Federal e municípios. E como é que, por exemplo, você que está na fila do SUS, está na fila da regulagem para fazer um exame de alta complexidade, como a endoscopia, como a colonoscopia, pode fazer para antecipar essa fila, né? E aí vai depender do seu caso. Se o seu caso for muito grave e atestado pelo seu competente médico, seja ele proctologista, seja ele gastroenterologista, o advogado, seu advogado constitucionalista, como este que estávamos a falar, sem prejuízo nenhum outro, saberá, à luz da Constituição e da jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal, tutelar o seu direito, ou seja, conseguir um leito hospitalar, você já numa UPA, e você tem uma patologia que aquela UPA não tem a menor condições, não tem a menor especialidade para tratar, você e o seu advogado poderá solicitar laudos específicos, não somente dos médicos especialistas, como do serviço social daquele hospital, dizendo que a patologia que seu cliente tem não tem a menor condição de ser tratada naquela UPA ou naquele hospital que ele está. E aí o seu advogado poderá pedir transferência para um hospital do SUS, ou seja, um hospital público federal, um hospital da polícia, e na ausência de vagas em ambos, a justiça e a lei, a Constituição e a jurisprudência do nosso país prevê que o seu advogado, assim como este que estávamos a falar, consiga transferir você até mesmo para um leito do hospital particular. Hospital Sírio-Libanês, Hospital do Coração, hospital, qualquer um, hospital particular a ser custeado ou pago pelo SUS, com base na tabela do SUS. Está vendo a importância? Ainda porque o presente canal fora batizado como canal da cidadania, porque aqui é um canal que você aprende a despertar a sua consciência mítica, cósmica, democrática, o seu direito de cidadão, direito à saúde, os direitos básicos que você tem de compra e venda do imóvel, o direito básico que você tem na educação, que é distribuído aí em várias frentes aí, várias políticas, né, do MEC, Ministério da Educação, de inclusão, né, de inclusão com base nos direitos afirmativos. Você tem aí o FIES, você tem o ProUni, e tem são três frentes, o FIES, ProUni e todos com base na prova do Enem. Mas com base, né, na consciência do direito que você tem, independentemente de ter que pagar, porque você já paga por meio dos seus impostos,
Você precisa despertar. E o presente canal é da cidadania não à toa. Pois se muitas que estão me ouvir do lugar mais longínquo do Brasil e do mundo, porque isso aqui se aplica no mundo inteiro, não obstante, né, cada país tem a sua Constituição, e o que eu estou falando aqui com base na nossa, mas qualquer brasileiro dos mais de 203 milhões, segundo o último censo do IBGE, que não tiver condições de pagar um plano de saúde, de pagar um hospital particular, de pagar um tratamento de alta complexidade como endoscopia, colonoscopia, cirurgias e até internação hospitalar, sobretudo medicação de alta complexidade, poderá recorrer a um competente advogado constitucionalista como este que estávamos a falar, sem prejuízo de nenhum outro. E se você não puder pagar um advogado particular, desde já também recomendo, que isso aí é direito da cidadania também. Se você não tem condições, procure as defensorias públicas de todos os estados. Se você for demandar o município ou o estado, ou o Distrito Federal, mas se você for demandar a União, aí a competência da federal, você tem que procurar a Defensoria Pública da União. Ambos, tanto a Defensoria Pública da União, como a dos estados e do Distrito Federal, são pagas. A União pela União, o Distrito Federal também pela União, o estado e municípios pelos respectivos entes federativos. Veja, portanto, o quão importante é você saber despertar para a consciência mítica, cósmica, democrática. E aproveitando também aqui a deixa, para além disso aqui, né? Você, por exemplo, hoje se você não está em condições de fazer uma endoscopia particular, uma colonoscopia, que é o exame, né, que seu médico, o seu proctologista ou o seu gastroenterologista irá, né? Você não deve fazer isso. Não obstante existir orientação do Ministério da Saúde a partir de 40, 50 anos, e menos ainda idade quando existir casos de família. Mas isso aí você deve sempre preceder consultar o seu médico. O seu médico é que é o competente, o seu especialista, o seu médico especialista de confiança, seja ele urologista, não seja ele proctologista, seja ele gastroenterologista, que irá recomendar e solicitar e dizer se você realmente precisa. E aqui a minha função aqui não é substituir a função de nenhum médico, pois não sou médico. E sim sob uma perspectiva constitucional, sob uma perspectiva do direito que você tem, no caso de não poder arcar pagar um plano de saúde, pagar uma consulta particular, pagar um exame particular, um leito hospitalar e até um medicamento de alta complexidade. Desde já vos digo que você tem direito, basta contratar um advogado particular, competente, sério, como este que estávamos a falar, sem prejuízo de nenhum outro. E se não puder, recomendo que recorra às respectivas defensorias públicas dos estados, do Distrito Federal e da União. Dito isto, encerro a temática de saúde por hoje, né? Mas desde já também aí convido você a se inscrever no presente canal, dar o seu like, convidar o maior número de pessoas para se inscrever no presente canal, compartilhar o presente vídeo com o maior número de pessoas e se ter vontade, deixe seu comentário e diga o estado em que você está. Para concluir, né, o segundo tema do presente estudo, irei dar aqui mais uma alerta e uma orientação jurídica para os aposentados e pensionistas do INSS que foram lesionados aí com descontos indevidos por sindicatos e associações. E vai ser muito simples, pois aí existe 2 ou 3 vídeos aí repostados, também te convido a acessar, se inscrever no presente canal para você ter acesso. Aqui irei dar, né, o que tem de atualizar, fazer uma orientação aqui complementar do que você deve fazer
Primeiro, o governo está aí, por exemplo, você deve acessar o canal do meu INSS. Se você não se inscreveu ainda, você tem que ir lá dizer, né, ver os extratos que estão disponíveis lá e ver se você fez ou não. Se você não fez, dizer não fez, o governo, ou seja, o INSS, vai abrir vista de 15 dias para os sindicatos, provar se você fez ou não. Se ele não provar, automaticamente você vai entrar novamente no seu aplicativo Meu INSS ou procurar qualquer agência de correio do Brasil para aderir o termo de acordo para você receber administrativamente o valor que você foi subtraído, corrigido apenas. E aqui, a deixa jurídica que dou aqui é que, não obstante, em tese ser legítimo essa proposta do governo, mas você não é obrigado, ninguém é obrigado que for descontado a aceitar essa proposta. Se aceitar, não vai poder mais recorrer à justiça. Pois na justiça, o governo aí está prometendo devolver, por exemplo, se você tem 1.000, 2.000 que foi descontado indevidamente, vai depender do que foi, né? Tudo vai depender dos seus extratos. Estou falando aqui de forma genérica. Só vendo os extratos, cada caso, cada pessoa pode ter nada, outra pode ter uma, duas, três, porque assim é o que eu observei ao longo da história. Então, se você tem R$1.000, foi descontado R$1.000, R$500, o valor que for, se você concordar com a proposta do governo para receber, né, automaticamente de uma única vez na sua conta, você vai receber o valor, se foi 500, o valor que foi descontado, mais a correção monetária apenas. Ocorre que se você for para a justiça, existem alguns contornos de alcance. Existem umas vantagens e desvantagens. A vantagem de você celebrar isso aí com o governo é que você recebe de uma única vez imediato. Se você não aceitar e você resolver contratar um advogado, um especialista em direito previdenciário, também como este que estávamos a falar, sem prejuízo nenhum outro, você terá duas opções, ou seja, você lá, se de um lado você pode fazer uma conta bem rápida aqui, vamos dizer que você foi descontado em R$5.000. R$5.000, a associação descontou indevidamente ao longo de 5 anos. Pode ser mais ou menos, só uma conta. Esses 5.000 aqui, se for para a justiça, em tese dá direito de você receber o dobro, mais 5. Mais correção monetária e mais dano moral. Isso aqui é o mínimo que você tem direito. Não obstante isso aqui, alguns juízes podem deferir ou podem deferir, mas se for para ser justo, teria direito à repetição do indébito, ou seja, isso aqui em dobro, corrigido monetariamente e no mínimo dano moral. E ainda vou para além. Quando se trata de fraude, entendo que não deve se aplicar o lapso temporal da prescrição quinquenal, pois não se aplica, não corre a prescrição quando ocorre fraude, logo pela própria instituição do INSS. Porque senão, o ordenamento jurídico estaria permitindo o INSS valer da própria torpeza, ou seja, e por via reflexa se logo completar em detrimento dos aposentados e pensionistas. Outro sim, se de um lado existe essa vantagem em você acionar a justiça, do outro existe também, em tese, eu não chamo de desvantagem, chamo uma demora. Você terá uma demora, né? Porque mesmo que você consiga ganhar isso aqui na justiça, em dobro, corrigido monetariamente e com dano moral, geralmente esse dano moral a justiça dá lá embaixo. E se o valor total corrigido, né, depois da sentença transitada julgada, superar 60 salários mínimos na Justiça Federal, você só recebe através de precatório. Até 60 recebe por meio de RPV. Então, pense bem e fale com o seu advogado, com o seu defensor público, para ver o que é melhor. Dependendo do valor e dependendo da sua situação, se você aderir, agora tem que consultar um advogado aí também para saber se o que o governo está lhe devolvendo foi tudo aquilo que foi descontado. E para isso você precisa pegar cada estado e analisar
com devida cuidado, e se não conseguir, se não tiver condição de analisar, contrata o advogado. Razão pela qual concluo o preenchimento temático, no sentido de dizer que o advogado é indispensável à administração da justiça. Se de um lado os cartórios vendem fé pública, do outro, nós, advogados, com base no artigo 133 da Carta da República, para além de sermos indispensável à administração da justiça, outro sim, por via reflexa, também o advogado vende segurança jurídica, ou seja, se o cartório vende fé pública, do outro lado o advogado vende segurança jurídica e nunca peque em contratar um competente advogado. Só vou ficando por aqui. Não tive a menor pretensão de votar a matéria, tampouco falei, não demete aqueles que pensam de contrário, apenas jogar luz de Santo Agostinho, um tema sensível, porém importante, notadamente nessa época em que está aí essa disseminação de câncer. Câncer de próstata, câncer de útero, que se aplica a tudo, câncer do colo retal, câncer de ânus, câncer de, as mais diversas patologias, né? Porque essas doenças aqui são todas muito de alta complexidade, de tratamento. Começa por uma consulta. Um proctologista, por exemplo, para quem não tem um plano de saúde, cobra 500, 600 reais, um bom mesmo, 600 reais. Um exame hoje de endoscopia, que é o mais simples, deve estar mais de 600 reais, 700. Uma coló deve estar 1.000, 1.500 reais, vai depender muito do local, da qualidade do exame, deu? E você, por exemplo, se não tem condições, né, de contratar um plano de saúde, contratar um médico particular, contratar um exame particular e custear medicamento de alto custo, até mesmo procedimento cirúrgico, compartilho para a gente vídeo com o maior número de pessoas que estejam passando por essas situações extremas, pois a saúde não pode esperar para amanhã. Se gostar do presente vídeo, dê o seu like, compartilhe o presente vídeo com o maior número de pessoas, diga o estado em que vocês estão me assistindo, pois o algoritmo aqui me informa que a mais de 90% do Brasil. Diga, se tiver alguém de Portugal, da Espanha, do confins do mundo, pois a plataforma do YouTube é internacional. Compartilhe o presente vídeo, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Boa sorte na sua saúde física, mental e espiritual. Até a próxima e fique com Deus.